Olá, amigos, estudantes aí da matemática. Nós já estudamos em aulas anteriores combinações. Na realidade, nós já estudamos arranjo, permutação e combinação. Nesta aula, nós estamos fazendo uma particularidade, onde nós vamos estudar agora combinações condicionadas. O que vem a ser isso? Então vamos lá. Vamos considerar aqui os textos na leitura, as fórmulas e depois, através de exercícios, você vai entender o que nós queremos, onde nós queremos chegar, tá? Então considere um conjunto A aí formado por N elementos. Ele é formado pelos elementos A1, A2, A3 e vai até um enésimo elemento. Onde existem K desses N elementos, K determinados elementos. Então, dentro desse conjunto, nós vamos tirar um número K de elementos, um número qualquer, tá? Por exemplo, um conjunto com 10 elementos, eu posso selecionar 2 desses 10 para ser meus K determinados elementos, ou 3 ou 4, uma quantia qualquer extraída dentro do conjunto A. Então, o número de combinações destes N elementos aqui do total de elementos agrupados P a P, que nós já estudamos, é através da fórmula, a fórmula de combinação de N elementos agrupados de P em P. Então, nós vamos pegar este aqui, esse primeiro elemento, que é o número total de elementos do conjunto, fazer o fatorial dele, dividido por, aí eu pego, estou agrupando de 2 em 2 ou de 3 em 3, eu ponho aqui, ó, P fatorial, multiplicado pela diferença, que sempre vai ser a diferença de N menos P. Então, aqui é N menos P, o fatorial disso aí. Então, essa formulazinha, nós já conhecemos essa formulazinha. Então, vamos adiante. Então já vimos que precisamos dessa formulazinha aqui para calcular combinação, que são aqueles arranjos, que são aqueles agrupamentos, não são arranjos não, tá? São agrupamentos em que a ordem aqui não vai importar. Quando eu tenho, por exemplo, comissão, tenho 10 alunos e quero fazer comissão de 3 alunos, ou seja, quero agrupá-los de 3 em 3. Então a ordem não importa. Por exemplo, se eu escolher Antônio, Beto e Carlos, e escolhendo Carlos, Antônio e Beto, estou fazendo a mesma escolha. Então, esse aí trata-se de combinação, mas isso não vem ao caso aqui. Nós já estudamos isso aqui na nossa aula de análise combinatória, na aula de combinações. Você pode estar lá revendo o vídeo. Nós vamos agora estudar especificamente essas combinações condicionadas, com a condição. Então, o número das combinações aqui, ó, o número das combinações em que não figuram os K-elementos, aqueles K que eu citei lá no início, ele vai ser dado por a expressão, evidentemente, se eu tenho, por exemplo, um conjunto com 10 elementos e escolho 2 para ser meus Ks, elementos determinados, para ser meus elementos determinados, então do total eu vou subtrair esses 2 e vou agrupá-los de P em P, tá? Então a nossa fórmula passa a ser esta aqui, ó. Embora você não deve estar preocupado aí como decorar essa fórmula, tá? Só que a ideia, se você tiver um agrupamento em que não figuram o K elementos, então você vai subtrair do total esse valor K e vai agrupá-los ou de 2 em 2 ou de 3 em 3, tá? Isso porque, separando-se os K elementos determinados, como eu expliquei para vocês, por exemplo, num conjunto com N igual a 10, eu escolho 2, então sobraram 8. Então, separando-se os K elementos determinados e combinando-se com o restante, que no caso seria os 8, 10 menos 2 seria 8 restantes, os K elementos não aparecerão, evidentemente que eu estou excluindo, então eles não aparecerão. Então, uso essa fórmula aqui. Bom, já no caso em que o número de combinações em que figuram os K elementos, agora eu quero que apareçam os K elementos. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Isso nós vamos entender da seguinte maneira. Por exemplo, você tem 10 elementos e vai agrupá-los de 3 em 3, ó. Você vai agrupá-los de 3 em 3. Agora, aqui você deseja que
em que figuram os casos-elementos. Eu quero que apareçam esses casos-elementos. Por exemplo, vai aparecer aqui a letra A e a letra B. Eu quero que todos os grupos de 3 em 3 apareça a letra A e a letra B. Então, eu vou retirar do total esses dois, tá? Vai ser ó, N menos K, eu vou tirar esses K, que são dois no caso aqui, e vou ver quantas são quantas são as combinações, tá, que eu tenho para fazer com o restante. Como eu estava, por exemplo, como eu estou agrupando de 3 em 3 e já tenho duas casas ocupadas, então só falta uma. Então, do P também, de P em P, eu também tenho que tirar esses que já estão postos aqui, ó. Então, eu retirando, por exemplo, eu tenho K igual a 2, tá? Eu estou agrupando de 3 em 3. Estou agrupando de 3 em 3, então resta uma casa para ser completada aqui, ó. Sempre vai sobrar uma casa. Cada 3 eu já tenho 2 preenchidos, tá? Não importa a ordem. E eu tenho que escolher a terceira. A terceira eu vou escolher com o restante da turma que sobrou. Então vai ser N menos K e aqui vai ser P menos K. Para preencher essas casas aqui, ó. De quantas formas eu posso fazer esses agrupamentos. Nós vamos ver no exemplo, você vai ver que isso aqui vai ficar fácil. Então, só lembrando que quando eu quero que configure, eu subtraio do total meus K elementos determinados e também subtraio da forma com que eu estou agrupando também. E por fim, o número de combinações em que figura pelo menos um dos K elementos vai ser determinado pelo total, que é aquela expressão lá que nós estudamos, a primeira combinação de N elementos P a P, e eu vou retirar os agrupamentos em que não configuram os K elementos. Então, que é esse caso aqui, que é o segundo caso. Então, é N menos K, P. Então, vamos ver exemplos. Por exemplo, eu tenho aí, ó, uma turma é composta de 6 colegas, sendo João e Maria 2 dos 6. Então, sobraram 4, não é isso? Pergunta-se o número de comissões de 3 colegas. Então, você vai fazer a combinação. Aqui você vai fazer a combinação. São 6, né? 6 colegas e você vai agrupá-los de 3 em 3. Então, você vai usar a fórmula de combinação, que é 6 fatorial, então N fatorial, que o N é 6, e o P é 3. Aqui você vai colocar 3 fatorial, que é o P, e multiplicado pela diferença, ó, 6 menos 3 é 3 fatorial. Então, desenvolvendo aí o 6 fatorial, nós temos 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui nós temos a liberdade de cancelar esses dois aqui. E continuando com a nossa operação, nós vamos ficar com... Observe que também que 3 fatorial nós já sabemos calcular que é igual a 6. Então, posso cancelar esse 3 fatorial com esse 6. Sobrou aí para mim quem? Em cima no numerador sobraram 5 vezes 4, que é 20. Então, agrupando, formando grupos de 3 em 3, né? No caso de combinação de 6 elementos 3 a 3, o resultado vai ser 20. Esse é o total. Essa é a primeira fórmula que você decorou, que você já estudou esse assunto. Agora vem aqui as nossas restrições, né? Que são as nossas combinações condicionadas. Aqui é condicionado agora, ó. Em quantas não figuram João e Maria? Ele quer saber agora quantas não configuram João e Maria. Então, do total, que é 6, esse aqui eu vou tirar 2, que são João e Maria, vai sobrar 4. Então, eu tenho combinação de 4 elementos que eu ainda estou agrupando de 3 em 3. Vai ficar 4 fatorial dividido por 3 fatorial, que é o P, e a diferença é 4 menos 3, que é 1 fatorial, que nós sabemos que é igual a 1. Então, aqui eu tenho 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Podemos aqui cancelar 3 fatorial com 3 fatorial e encontramos aqui 4. Então, em quantas não figuram João e Maria, não aparece João e Maria, então são 4. Tá? Nesses agrupamentos, nesse 20 aí, ó, 4 não vão aparecer João e Maria. Agora aqui na letra C ele pede em quantas figuram, enquanto vão aparecer João e Maria. Então temos aquela situação, ó. Eu estou agrupando esses agrupamentos aí de 3 em 3.
Então vai aparecer aqui, ó, João e Maria, em todos os agrupamentos que eu fizer de 3 em 3, ó, João e Maria. Então eu tenho que ver de quantas formas eu posso preencher esses que estão faltando aqui, ó, os que estão faltando. Então o que eu vou fazer? Do total eu já retiro 2, que é total são 6, eu já retiro 2, vou ficar com 4. Então 4 elementos. E eu vou ver de quantas formas eu posso agrupar esses 4 elementos de um em um para preencher essas vagas que estão faltando aqui, ó, para preencher exatamente as vagas que estão faltando, que João e Maria já é correto. Então eu faço combinação de 4, 1 a 1. Então isso aqui é igual a 4 fatorial, dividido por 1 fatorial, 4 menos 1, 3 fatorial. Aí eu tenho 4 vezes 3 fatorial, 1 fatorial nós sabemos que é 1. Aqui embaixo eu ponho 3 fatorial e eu vou poder cancelar. Então vai ficar aí igual a quanto? Igual a 4. Então, coincidentemente aí, ó, enquanto não figuram João e Maria, 4. Enquanto figuram João e Maria, aparece João e Maria. Esses agrupamentos de 3 em 3, 4 vão aparecer João e Maria. Prosseguimos. Então, enquanto figuram pelo menos um dos dois, então vai aparecer um dos dois, ou vai aparecer João, ou vai aparecer Maria, ou aparecerão ambos. Então, eu vou pegar o total, que nós já fizemos a conta aqui, que é 20, ó. Combinação de 6, 3 a 3, que deu 20, que é o total. Então, é combinação 6, 3 a 3, que deu 20. Esse resultado aqui nós já sabemos que é 20. Menos a combinação de quantos não figuram João e Maria. Os que não aparecem João e Maria. Nem João, nem Maria. Os dois que são 4. Que são combinações de 4, 3 a 3. Combinação 4, 3 a 3. 4, 3 a 3. Que também nós já sabemos o resultado, que foi 4. Então aqui vai ficar 20 menos 4, e o resultado é igual a 16. Então, enquanto figuram pelo menos um dos dois, a resposta é igual a 16. Vamos a mais um probleminha para entendermos essas restrições aí. A diretoria de uma escola é composta de 10 pessoas, tá aí. Quantas comissões de 4 pessoas podemos formar? Novamente, nós temos aí a comissão, total é 10, e vamos agrupá-los de 4 em 4. Então, vai ficar 10 fatorial, dividido por 4 fatorial. Aqui eu faço a diferença, 10 tira 4 é 6 fatorial. Desenvolvo 10 fatorial até chegar em 6 fatorial. 10, 9, 8, 7, até chegar em 6 fatorial. E divido por 4 fatorial vezes 6 fatorial, que é isso de baixo. Bom, podemos fazer as simplificações, cancela este com este. Eu ainda posso escrever essa expressão em cima como sendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 6 eu cancelei, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2, 1 não é necessário colocar. Posso simplificar aqui, ó, o 10 com 2, 10 dividido por 2 dá 5, aqui vai ficar 1. Posso simplificar o 9 com o 3, 9 dividido por 3 dá 3, aqui vai ficar 1. E posso simplificar o 8 com o 4, 8 dividido por 4 dá 2, aqui vai dar 1. Então, embaixo nos denominadores foram cancelados, me restou 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, e 30 vezes 7, 3 vezes 7, 21, 210. Então, são 210 comissões de 4 pessoas que podem ser formadas. A diretoria de uma sociedade é composta de 10 pessoas. Quantas comissões de 4 pessoas estão? São exatamente 210 comissões. Bom, temos aí agora, em quantas o presidente e o secretário não estão presentes? Então, é exceção, o presidente e o secretário. Tirou 2, ó. De 10 eu vou tirar 2, eu vou ficar com 8 para agrupá-los de 4 em 4. Então, vai ser a combinação de 8 elementos agrupados 4 a 4. Isso vai ficar 8 fatorial, aqui é o P, que é 4, e 8 tira 4 também vai ser 4, coincidentemente. Então, aqui eu tenho 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5,
vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 4 fatorial. Cancelamos aqui o 4 fatorial com 4 fatorial. Prosseguindo nessas operações, eu posso colocar aqui 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, que é combinação de 8, 4 a 4, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1 não é necessário colocar. Vamos fazer as simplificações. 8 dividido por 4 é 2. 6 dividido por 3 também é 2. Agora, aqui embaixo eu tenho um 2, que eu posso simplificar com esses 2 de cima da simplificação. Eu posso cancelar esse 2, por exemplo, com esse 2. E fazendo a multiplicação dos que sobraram, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Então, enquanto o presidente e o secretário não estão presentes, 70. Agora vem, enquanto o presidente e o secretário agora estão presentes, ele quer agora o contrário. Então, quando eu exijo a presença daqueles dois, cai naquela situação. Nós estamos agrupando essas pessoas aqui de 4 em 4, agora de 4 em 4. 2 vão ser preenchidas, que é o secretário e o presidente. Então, sobraram 2 casinhas aqui, ó, para serem preenchidas com o restante da turma que sobrou. Então, voltando lá para nós analisarmos o problema, enquanto o presidente e os secretários não estão presentes, tá aí, é 70. E agora, enquanto o presidente e o secretário estão presentes, eu vou pegar o meu total, que são 10 pessoas, eu vou tirar 2, então vai me restar 8. E como eu estou agrupando essas pessoas de 4 em 4, já tem 2 casinhas ocupadas, sobraram duas para ser combinadas com essas 8 pessoas aqui, para que de forma essas 8 que restaram, agrupadas de 2 em 2, preencherão essas casas em que aparecerão, estarão presentes o secretário e o presidente. Então é 8 combinado 2 a 2. Isso vai ficar como sendo 8 fatorial, dividido por 2 fatorial, 8 tira 2 é 6. Fazendo as contas, é só conta, 8, 7, 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, que sabemos que é 2, vezes 6 fatorial. Aqui de novo fazemos a simplificação, restou, agora é só dar o resultado aí, ó. 7 vezes 8, 56, 56 dividido por 2 é 28, 28 com 28, 56. Então tá aí, enquanto o presidente e o secretário estão presentes, são 28. Aí, enquanto tem pelo menos um dos dois citados, estão presentes, um dos dois citados. Então, para isso, você vai pegar o total. Qual foi o total? O total em que o total foi 210. Vimos aí que o total da diretoria que nós calculamos foi 210. E desses 210, eu vou subtrair enquanto o presidente e o secretário não estão presentes, que são 70. 210 menos 70. Quanto tem pelo menos um dos dois? Então vai ser 210 menos 70. Só é fazer essa conta aqui, ó. De 210 eu tiro 70, me sobra 140. Não é necessário fazer as contas que nós já fizemos aí anteriormente. Aqui é só a ideia. E para finalizar, num clube de 10 membros, 6 são mulheres e 4 são homens. Quantas comissões de 3 membros podemos formar? Incluindo no mínimo uma mulher, ou seja, aquele caso lá, pelo menos um. Então vamos calcular o total. Então são 10 membros que nós estamos agrupando eles aqui, ó. Quantas comissões nós estamos agrupando esses 10 membros? De 3 em 3, ó, 3 membros. Então 10 agrupado de 3 em 3, vamos fazer essa conta. É 10 fatorial.
Aqui embaixo, 3 fatorial vezes 10, tira 3, 7 fatorial. Eu desenvolvo 10 até chegar a 7, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. Aqui você vai cancelar o 7 fatorial com 7 fatorial. E fazendo as contas lá, repetindo aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8. Aqui embaixo, 3 fatorial, sabemos que é 6, não é isso? 3 fatorial, 3 vezes 2, que é 6. Eu coloco aqui, ó, 2 vezes 3. Vou colocar aqui fatorado para facilitar a simplificação. Então, eu posso dividir aqui 10 por 2, eu vou achar 5, que vai dar 1. E posso dividir o 9 pelo 3, que vai dar 3, e aqui vai ser 1. Então, sobrou aqui em cima para mim, 5 vezes 3, 15, e 15 vezes 8. Quanto é que vai ser 15 vezes 8? 15 vezes 8 vai ser 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 1, 8, 4, 12. Então, 120. Esse resultado aqui é 120. Então, num clube, são 10 membros, 6 são mulheres e 4 homens. Ele quer saber quantas comissões de 3 membros podemos formar, incluindo no mínimo uma mulher. Então, vou retirar os agrupamentos em que todos são homens. Então, para isso, eu também vou fazer a combinação. Como eu tenho 4 homens, nós estamos agrupando de 3 em 3, então eu vou pegar todos os grupos de homens, de 4 homens agrupados de 3 em 3 para subtrair desse total aqui, ó. Então vai ficar 4 fatorial dividido por 3 fatorial, 4 menos 3 é 1 fatorial. Isso vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Lembrando que 1 fatorial é 1. Aí aqui eu cancelo 3 fatorial com 3 fatorial. Aí eu vou ter aqui, não o resultado, eu vou ter aqui 4. Aí ele quer saber que configura incluindo no mínimo uma mulher. Então eu vou tirar os que só tem homens, agrupamentos de 3 em 3 que só aparece homens. Então do total 120, você retira esses 4, vão sobrar 116. Essa aqui é a resposta. Então tá aí nossas observações sobre combinações condicionais. Até uma próxima aula.